Em 1965, um experimento realizado na Universidade de Stanford, com crianças pequenas, revelou um padrão comportamental tão preciso que, décadas depois, ainda é usado como métrica para prever o sucesso acadêmico, financeiro e a estabilidade emocional de um adulto. O teste era simples. Uma criança era colocada em uma sala vazia, com uma mesa e uma cadeira. Diante dela, um único marshmallow. O pesquisador dava uma instrução direta: você pode comer este doce agora, mas se esperar 15 minutos enquanto eu saio da sala, ganhará um segundo. A tensão na sala era palpável. Algumas crianças devoravam o doce segundos após a porta se fechar. Outras contorciam o corpo, cobriam os olhos, chutavam a mesa ou começavam a cantar. Tudo para não olhar para a tentação que as separava de uma recompensa maior. O que os pesquisadores não esperavam era descobrir que a capacidade de tolerar o desconforto imediato não era apenas uma característica de personalidade, mas uma habilidade mecânica que poderia ser treinada e operada. O que separa quem consegue manter o controle total diante de um impulso avassalador daqueles que são dominados por ele não é a força de vontade bruta. A ideia de que o autodomínio exige uma luta épica entre a razão e a emoção é uma simplificação que ignora como o cérebro humano realmente processa a tomada de decisão. Na verdade, existe um mecanismo silencioso de gerenciamento de recursos que explica por que, em momentos de estresse intenso ou fadiga, a sua capacidade de manter o foco ou a calma simplesmente desaparece. Quando entendemos como esse sistema opera, o controle mental deixa de ser uma questão de motivação e passa a ser uma questão de gestão de energia cognitiva. O segredo não está em suprimir o desejo, mas em modificar a forma como o cérebro percebe o tempo e o valor da recompensa. O primeiro passo para compreender esse fenômeno é observar o papel do córtex pré-frontal. Essa região, responsável pelo planejamento, pela análise de consequências e pelo controle de impulsos, opera como um processador de alta carga. Quando você tenta exercer autodomínio, está literalmente consumindo combustível metabólico. Estudos sugerem que o cérebro humano, apesar de representar apenas uma pequena fração do peso corporal, consome cerca de 20% da energia total do organismo. O autodomínio, portanto, não é um traço de caráter, mas um recurso finito. É por isso que, após um dia exaustivo de trabalho, decisões complexas ou negociações tensas, torna-se muito mais difícil resistir a hábitos que você normalmente controlaria. A exaustão do córtex pré-frontal deixa o caminho livre para que sistemas cerebrais mais primitivos, focados no alívio imediato da dor ou na obtenção de prazer instantâneo, assumam o comando. Esse mecanismo é frequentemente confundido com uma falha moral, mas, na realidade, é uma eficiência biológica mal aplicada. O cérebro, por padrão, é programado para economizar energia. Se ele puder tomar uma decisão que oferece uma recompensa garantida agora, ele evitará o custo cognitivo de calcular uma recompensa maior no futuro. O autodomínio, nesse contexto, é a habilidade de interceptar essa tendência automática. Não é sobre negar o instinto, mas sobre criar um atraso intencional entre o estímulo e a reação. É nesse intervalo, essa pequena fração de segundo entre sentir o impulso e agir sobre ele, que o poder mental é exercido. Para aumentar a eficiência desse processo, a ciência do comportamento observa técnicas de distanciamento cognitivo. Em vez de focar intensamente no objeto da tentação, o que aumenta a ativação das áreas do cérebro ligadas à recompensa e à ansiedade, indivíduos que demonstram autocontrole tendem a utilizar o que chamamos de reavaliação.
Ao invés de ver o marshmallow, a criança que aguenta mais tempo costuma transformar o doce em algo abstrato. Imagina que é apenas uma nuvem, ou que o doce é apenas uma pedra dura que não pode ser comida. Ao despersonalizar o estímulo, o cérebro reduz a urgência emocional e libera o córtex pré-frontal da tarefa de lutar contra o desejo, permitindo que ele foque no objetivo de longo prazo. Essa é a base de muitos métodos modernos de regulação emocional e foco em alto desempenho. A questão central é que o mundo moderno é desenhado para explorar a exaustão desse recurso de autodomínio. Algoritmos, notificações constantes, a economia da atenção e a facilidade do acesso imediato a quase tudo o que desejamos criam um ambiente onde o seu córtex pré-frontal está sendo constantemente drenado. Quando você entra em um ciclo de gratificação instantânea, você fortalece as vias neurais ligadas à resposta rápida e enfraquece as vias responsáveis pela reflexão e pelo planejamento. O custo invisível disso não é apenas a perda de tempo, mas a erosão gradual da sua capacidade de exercer o domínio sobre suas próprias escolhas. Entender esse sistema muda completamente a forma como você aborda o estresse. Em vez de se culpar por uma recaída em velhos hábitos ou por uma explosão emocional, a análise científica aponta para a necessidade de gerenciar o ambiente onde essas decisões acontecem. Se o autodomínio é uma bateria limitada, a estratégia mais eficaz é reduzir o número de vezes que você precisa ativá-la ao longo do dia. Isso significa que pessoas com alta capacidade de controle mental não são necessariamente aquelas que mais lutam contra seus impulsos, mas sim aquelas que, estrategicamente, removem os obstáculos e as tentações do seu caminho antes que o cansaço tome conta. Aqui, o fenômeno revela uma contradição interessante. Aqueles que acreditam que têm um autocontrole inabalável tendem a ser mais suscetíveis a falhas do que aqueles que reconhecem suas limitações biológicas. É o paradoxo da confiança. A pessoa que subestima o poder da exaustão cognitiva se expõe mais a situações de risco, confiando que sua força de vontade será suficiente para salvá-la, enquanto o indivíduo que mapeia suas vulnerabilidades cria um sistema de proteção. O autodomínio, portanto, é menos uma virtude interna e mais uma arquitetura de vida. É o reconhecimento de que, em certos estados de exaustão, você não deve confiar na sua própria capacidade de decisão. Ao avançar na investigação desse mecanismo, percebemos que a tensão aumenta quando consideramos o papel da memória emocional. O cérebro não apenas processa o presente, ele projeta o futuro com base no que vivemos anteriormente. Quando você falha em exercer o autodomínio, o seu sistema neural registra essa derrota não apenas como um erro, mas como uma confirmação de que o caminho de menor resistência é o mais seguro. Esse é o ciclo do reforço negativo. Cada vez que você cede ao impulso, torna-se neurologicamente mais provável que você ceda novamente na próxima vez que se encontrar sob estresse. A única forma de romper esse ciclo é através da introdução de micro-vitórias que sejam mecanicamente planejadas para não exigir um esforço hercúleo, permitindo que o cérebro reescreva o roteiro do sucesso. A verdadeira virada de jogo, que reorganiza toda a compreensão sobre o poder mental, surge quando olhamos para a neuroplasticidade. O córtex pré-frontal, apesar de ser um consumidor voraz de energia, também é adaptável. O uso contínuo de práticas que exigem foco sustentado ou regulação consciente, como meditação baseada em atenção plena ou o exercício de adiar pequenas recompensas de forma deliberada,
tem demonstrado em estudos de imagem cerebral um fortalecimento das conexões entre o córtex e as áreas do cérebro responsáveis pela resposta ao estresse, como a amígdala. O que isso significa na prática é que, com o tempo, o custo metabólico para exercer o autodomínio diminui. O que antes exigia um esforço exaustivo passa a ser um processo mais fluido e automático. O autodomínio torna-se, então, uma nova configuração do seu hardware neural. Chegamos a um ponto de compreensão onde o mistério do controle mental se dissipa, revelando uma realidade muito mais prática. O autodomínio não é uma força invisível ou uma dádiva divina. É um sistema de gestão de recursos biológicos que pode ser otimizado através da alteração deliberada do seu ambiente e do treino sistemático das suas rotas neurais. O marshmallow no experimento de Stanford nunca foi sobre o doce. Era sobre a capacidade do indivíduo de reconhecer que o tempo é a maior variável na equação de qualquer recompensa. Ao final, a pergunta que permanece não é sobre quanto controle você tem agora, mas sobre quais sistemas você está construindo hoje para que, amanhã, o seu cérebro não precise mais lutar contra si mesmo para escolher o caminho que você deseja seguir. O poder mental é, em última análise, a capacidade de arquitetar o seu próprio futuro, sacrificando a satisfação do instante em nome de uma realidade que só existe no pensamento. E isso, ao contrário do que muitos dizem, é uma habilidade que qualquer um pode dominar, desde que entenda as regras do jogo biológico que nos rege.